Olá, amigo torcedor, amiga torcedora, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar sobre o nosso principal tema aqui nesta fase final do ano. O Paysandu Esporte Clube lutando contra o rebaixamento e tem o seu maior desafio, na minha opinião, nesta última fase, nesses últimos 6 jogos, que é o jogo contra o Coritiba Esporte Clube. Vai ocorrer nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, na Curuzu, a partir de 7h30 da noite. Vamos fazer um apanhado geral da preparação do Paysandu para esse jogo e também a situação do nosso clube querido, bicolor, que luta contra o rebaixamento. Vamos ver as estatísticas aqui também nesse vídeo e as últimas informações, inclusive porque o Paysandu andou cobrando a arbitragem. Ontem, segunda-feira, ele mandou imprimir uma nota para a imprensa cobrando a arbitragem. É muito importante, parece que o Paysandu foi prejudicado no último domingo. Nós fizemos aqui o vídeo, inclusive se você quiser rever a análise do jogo contra o Operário, que o Paysandu tinha total condições no segundo tempo de vencer, mas também no segundo tempo foi prejudicado com um pênalti inexistente e com a não marcação de um pênalti no final do primeiro tempo no Boraço, que foi derrubado na área. Vamos falar de muitos assuntos sobre o Paysandu, os highlights, as preparações finais desse time para o jogo decisivo amanhã na Curuzu, em Belém, contra o Coritiba. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembrando que esse canal é voltado para informação, jornalismo, compartilhamento de opinião, análise dos jogos, e você pode participar escrevendo aqui embaixo a sua opinião. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Quanto mais inscrições a gente tiver, maior possibilidade de conteúdos a gente também vai ter aqui. Vamos querer, nós aqui desse canal, vamos querer fazer entrevistas, fazer lives depois dos jogos, vem jogos decisivos aí na frente. Isso só é possível a partir da inscrição de vocês. O YouTube só libera esses conteúdos a partir de um determinado número de inscrições. Colabore com a gente para a gente poder trazer muitas informações e também diga aqui que tipo de conteúdo você quer ver, quem você quer ver entrevistado. Podemos tentar qualquer pessoa que vocês indiquem aí nos comentários, e também faça suas análises para a gente compartilhar as opiniões, é claro, com muito respeito. Vamos discordar ou concordar no que for possível. Vamos dar uma olhada aqui, e aí eu já vou mudar para a gente dar uma olhada no WhatsApp, no canal do PSC News, que é, para mim, o melhor canal de informação do Paysandu. Vamos falar ainda um rescaldo do jogo do Operário, e aí a notícia, a principal manchete aqui, Paysandu News, a Central News do PSC. Paysandu solicita regravações do VAR, formaliza uma reclamação contra a arbitragem na Série B. Paysandu acionou a CBF por meio da Federação Paraense de Futebol para solicitar as gravações completas dos áudios do VAR referentes ao jogo do Operário. O objetivo é esclarecer todas as comunicações entre a equipe de arbitragem e o árbitro durante a partida. O clube também pediu à presidência da FPF que acompanhe atentamente as apurações sobre os possíveis erros de arbitragem. Além disso, a CBF formalizou uma reclamação junto à comissão de arbitragem da CBF sobre essas falhas em Ponta Grossa. Eu acho que o Paysandu erra no seguinte sentido: não foi só em Ponta Grossa que houve problemas em relação aos jogos do Paysandu. Não foi. Nós tivemos vários jogos na Curuzu e fora também em que o Paysandu foi prejudicado. É claro que o rendimento da equipe é questionável, muitos jogos empatados, a questão do Hélio dos Anjos que a gente não precisa dizer, mas o Paysandu também tem ali sido prejudicado em muitas situações. Então é importante que isso seja esclarecido. Mas não foi só no jogo de Ponta Grossa, foram em vários jogos. O mais importante disso tudo é que está sendo feito. Lembrando que o Remo reclamou bastante no seu quadrangular final, né? Jogo decisivo e não sei o quê. O Remo também teve muitos erros de arbitragem. E na fase final, depois de tanta reclamação do Remo, clube grande e importante, o único clube de massa assim, nessa Série C, mas não vou dizer o único, mas na quadrangular final, naquele grupo, sim, o maior clube daquele grupo. E reclamou que deu certo, né? Chamaram o Daronco, que é um árbitro melhorzinho que tem aí na Série A, para apitar esse jogo da Série C em que o Remo subiu, né? Então, e a FPF ajudou muito, inclusive o seu Ricardo Gurpo, até onde me consta, eu tenho uma boa relação com ele, não tenho nada contra ele, sempre me tratou bem, mas
ele é Paysandu, né? E tá certo, ele é o presidente da federação, tem que ajudar o Remo, mas tem que ajudar o Paysandu agora, porque os erros de arbitragem comprometeram. Lembrando que se o Paysandu tivesse ganhado, ele teria chegado a 39 pontos. E isso daí mudaria uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora, que é o risco de rebaixamento. E aí, depois dessa última rodada, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mudou o risco de rebaixamento. Também essa notícia do Central News PSC. Os clubes aí com o maior risco de rebaixamento na Série B atualmente estão aí com a maior probabilidade. Em primeiro lugar, o Guarani, 88,05. Segundo lugar, Ituano, 84,5. Brusque, 73. Ponte Preta aí já reduz bastante, 45. Botafogo de Ribeirão Preto, 34, CRB 31, Paysandu 23% de chance de rebaixamento, 23,27%. E a Chapecoense 18,75. Embora Chapecoense e Paysandu tenham o mesmo número na questão aí dos pontos, né? Olha aqui, ó, 37 pontos Chapecoense, menos 10 de saldo de gols, mas a Chapecoense tem 9 vitórias. O Paysandu tem 37 pontos, 8 vitórias, menos 5 de saldo de gols. Esse critério de desempate. Chapecoense vem numa fase aí pior, 3 derrotas em 5 jogos, Paysandu 2 derrotas em 5 jogos, 2 vitórias e um empate que deveria ter sido vitória. Não foi um mau resultado, empate contra o Operário, a gente já falou aqui, mas foi a situação, né, que poderia ter aí já teria, eu já decretaria aí o não rebaixamento, se o Paysandu tivesse ganhado esse jogo fora. Mas pode ganhar outro fora. Nós vamos ter 2 jogos fora na semana que vem, nessa semana, até já começa nesse final de semana, mas a gente fala sobre isso um pouco mais. CRB 36, Botafogo de Ribeirão Preto 36 pontos aí na cola do Paysandu. Mas a diferença é muito grande, né? Se você for ver nessa estatística. Isso aqui foi feito pelo Espião Estatístico, que é o site do GE. Mas tem outros também que estão fazendo, como o da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Minas, que também é muito bom. Eles acompanham, né, cada rodada da Série B e da Série A, essa questão de quem pode ganhar, quem não pode, essa estatística que não é precisa exatamente, mas ela é determinante aí para a gente entender o momento. E também fazer um regramento aí de aproveitamento. O aproveitamento do Paysandu está em 40%. E a chance de rebaixamento dele é 23%, né? Então ele tem que manter aí pelo menos 23,27% de aproveitamento para poder ficar na Série B. Os confrontos fora, né? Que a gente vai fazer vídeo de cada um desses confrontos, mas aqui, ó, Curitiba nessa quarta-feira, e depois tem Ceará e Ponte Preta, jogos difíceis. Ceará é muito difícil, Ponte Preta um pouco menos, é um jogo de 6 pontos. Brusque em casa tem que ganhar esse jogo, não tem jeito. Novo Horizonte é um jogo muito difícil, não dá para chegar contando com esse jogo, mas o empate já é vitória. E o Vila, que é freguês, mas vai vir com tudo, né? O Vila a gente não pode chegar aqui nesse ponto do Vila precisando de resultado, porque o Vila vem com tudo pela revanche daquele jogo lá, dos 2 jogos da final da Copa Verde, né? Que o Vila foi espancado, humilhado. Vão vir aí querendo ganhar e vão fazer de tudo. Ainda mais o Paysandu agora sendo treinado pelo Márcio Fernandes, que era o treinador de ocasião do Vila. Olha só como é que estão as coisas do futebol. Agora, em relação ao Paysandu, até o momento o Márcio tem dado certo. Se vai ser suficiente o que ele está fazendo, a gente não sabe, mas o Márcio tem dado certo. Agora, Goiás, né? Ontem a Chapecoense levou de 4-0, muito ruim o desempenho. Tem o Sport, tem o próprio Curitiba, Mirassol, só o clube de cima. O único jogo de 6 pontos da Chape é o Brusque. Por isso que eu acho que aquela estatística vai mudar. CRB aqui também, né? Jogo contra o Goiás, joga contra o Santos, difícil. Ponte, Ituano, tem alguns jogos de 6 pontos. Botafogo que tá na cola, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui para vocês. Amazonas,
Amazonas querendo subir. Dá para subir o Amazonas, hein? Já se salvou do rebaixamento e dá para brigar por uma coisa melhor. Não pode vacilar. Ceará, Avaí, o Ituano aqui, também o Curitiba. Difícil. É difícil a vida deles, hein? Difícil a vida dos nossos concorrentes. A nossa vida está um pouco mais acessível. Não vou dizer fácil, mas um pouco mais acessível. Preparação para o jogo. Vamos falar aqui, né? Ontem, segunda-feira, dia 21, também aproveitando aqui o Central News PSC, que compilou essas informações todas, e a gente vai aproveitando o nosso canal. Até para informar vocês, o Paysandu ontem 21 realizou atividades no CT Raul Aguilera. Jogadores que não foram viajar para Ponta Grossa, no Paraná, foram convocados para o jogo já de quarta-feira, já se apresentaram ontem no hotel. Aquela preparação, aquela concentração antes, como já vinha sendo feito, acho que desde 8 anos, se eu não me engano. Por outro lado, os atletas que estiveram em campo treinaram aí ontem no CT do Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Muito frio e tal, treinaram de manhã, foram muito bem recebidos e aí fizeram um treinamento já visando o Curitiba e já voltaram para Belém nessa madrugada. Chegaram aqui na capital paraense, voo tranquilo, chegaram tranquilos, já estão também no hotel. Nesta terça-feira, dia 22, o elenco realiza um treino leve às 17 horas, já reconhecendo ali o gramado da Cruz, o que na verdade eles já conhecem, mas de certa forma, né, é sempre bom fazer aquele treinamento antes do jogo. Essas são as principais informações desse início de semana do Paysandu, uma semana agitada, um último jogo antes de 2 fora na sequência que a gente vai ter, mas a gente fala sobre esses jogos depois, faz as contas depois da rodada. Pretendo fazer aí um vídeo ainda amanhã se tiver algumas informações extraordinárias. Eu vou na Curuzu dar uma olhada no jogo, vou assistir, vou acompanhar, vou ver o VT, porque eu tenho esse costume, né? Vou na Curuzu, assisto o jogo e vejo o VT depois, porque a gente, quando está lá, a gente tem uma perspectiva. Depois, vendo o VT, a gente tira algumas outras dúvidas. Também quem vê na televisão não tem toda aquela profundidade da movimentação tática, porque a câmera fica fechada. Então é bom sempre ir, quando possível, para a gente ter uma análise melhor. Curitiba, adversário difícil, né? Vamos ver a tabela aqui, vou botar para vocês, só para a gente dar uma olhada rapidinho na tabela. Curitiba, 8º lugar, 47 pontos, está no meio de tabela. Teve uma boa atuação, né? Agora nessa fase final, teve só uma derrota em 5 jogos, um empate, 2 vitórias na sequência. Difícil, um jogo muito difícil. 47 pontos, o Mirassol já está um pouco complicado para eles conseguirem acesso, né? Tem outros times aqui brigando pelo acesso mais do que eles. O próprio Vila, como eu falei para vocês, na última rodada vai querer brigar pelo acesso. É bom não depender muito disso. E aí fica pior, né? Não sei se apareceu exatamente, mas é isso. 8º lugar para o Curitiba, 47 pontos. Vai tentar brigar pelo acesso. É um time que tem um bom retrospecto nos últimos dias. Complicado, adversário difícil. A gente precisa ficar atento, mas vamos jogar em casa, ingressos praticamente encerrados, né? Casa cheia, a última parcial já estava lá com mais de 12 mil garantidos, então nós vamos ter Amparacuruzu, casa cheia. Movimentação que precisa acontecer. O Luan Freitas, acho que ele entra melhor do que o Matheus Trindade. O Matheus Trindade, para mim, água de salsicha, não gostei. Vamos ver se ele vai escalar o Juan Ribeiro ou o Nicolas para ser o centroavante. Acho que o Juan Ribeiro entrou bem melhor do que o Nicolas, fez até gol, deu assistência. Não vou dizer que ele deu assistência, mas ele também colaborou para o segundo gol de cabeça do escanteio do Boia para o Luan Freitas fazer, mas a chegada na linha de fundo e a cortada que o zagueiro deu foi numa bola do Juan. Então o Juan, como centroavante, tem ajudado mais do que o Nicolas, na minha opinião. Nicolas não rendeu, né? Inclusive até vi o goleiro do Goiás, né, o Tadeu, fez 4 gols na Série B, o Nicolas tem 3. Algum goleiro tem mais gols do que o nosso principal jogador. Então, isso diz muito. Eu acho que a gente perdeu muitos pontos não escalando o Juan Ribeiro no lugar do Nicolas ou escalando o Juan Ribeiro de forma improvisada. É um jogador muito novo também, tem 21 anos. Até tinha uma colega que mandou um print, né? Estava vindo de Curitiba para cá, para Belém, ontem à noite,
e de querer parecer uma criança dentro do avião. Então, muito novo, né? Ele se mexia muito e tal, ficava brincando ali de madrugada, né? Então, isso ele tem que entender. O Palmeiras não mandou esse jogador para cá à toa, é para ele ganhar experiência e rodagem. E ele mesmo disse na coletiva que ele se sentia mais confortável jogando justamente de 9. Né? Ou de falso 9, como atuou também, mas não se sentia tão bem jogando pelos lados, e isso que é importante, você seguir a característica do jogador, não dá para improvisar muito. O Brian também vai melhor pela direita, ele joga até razoavelmente bem pela esquerda, mas vai muito melhor pela direita. E o Luan Freitas é um jogador até mais experiente, que até eu não entendi muito bem porque que o Fluminense mandou ele para cá, porque ele joga muito bem, ele é muito esforçado, né? Eu acho que o esforço dele garante bons resultados em campo. E eu acho que ele mostrou que tem aí qualidade para ser titular ou ser uma peça de troca principal. Acho que o Netinho tem que entrar, aquela coisa de sempre. O Kevin não tem comprometido mais, também tem feito muito bem. Acho que o Wesley tem que entrar, não consigo entender porque que ele não entrou. Talvez se ele tivesse entrado no jogo contra o Operário, nossa sorte teria sido outra. É um jogador oportunista, sabe bater bem na bola, consegue ser muito rápido, não é bom de cabeça, não é bom também ali, deixa até um pouco desprotegido, e o Kevin, quando ele entra junto com o Kevin, fica sobrecarregado, né? Porque abre um buraco ali na marcação, justamente pela rapidez, pela característica desse jogador. Mas num jogo que dava para ganhar, né? Com um a menos do Operário, poderia ter sido uma opção melhor. Acho que as opções que entraram ali não sei. E o Borazzi também não estava muito bem. Ele não foi mal, não comprometeu, mas também não aproveitou as chances como vinha aproveitando. Talvez era um jogo pro Wesley, que pelo menos o Hélio, com todas as ressalvas ao Hélio, mas ele pelo menos colocava, né? O Wesley entrava, nem que fosse nos 30 do desespero, mas 30 do segundo tempo do desespero, mas ele entrava. No Márcio ele não tem nem entrado, então... Você entendeu? Vou tentar trazer essa informação. Por que o Wesley não entra? Qual que é a explicação? Em breve a gente vai ver aí. Tomara que ele entre amanhã também, porque eu acho que ele pode desbalancear caso o Paysandu precise. Num segundo tempo, é um jogador de segundo tempo mesmo, mas no segundo tempo ele precisa entrar. A gente precisando de resultado, precisando de qualificação, é o nosso artilheiro da Série B. Ele precisa entrar. São essas as ressalvas aí para o jogo do Curitiba. Pretendo fazer um pré-jogo amanhã de tarde aí, a gente posta para vocês. Mas se não der, já depois do jogo a gente já faz uma análise para falar para vocês como é que foi esse Paysandu e Curitiba. Toda sorte ao nosso Paysandu vencendo amanhã, que é o principal objetivo. Chega a 40 pontos e aí mais uma vitória, mais 2 empates, tá tudo certo. Então vou ter muitos jogos pela frente para poder conseguir esses resultados. Mas precisa vencer amanhã, senão vai ficar sufoco. E como a gente viu, os adversários são muito bons também. Obrigado, pessoal. Se vocês gostaram, repetindo aqui o recado. Se você gostou desse vídeo, é um vídeo sério, jornalismo, principais informações para você entender, para você dar sua opinião, para você ter aí uma fonte qualificada. Por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe para a gente poder fazer mais vídeos como esse, poder falar bastante do nosso Paysandu Esporte Clube. Tá bom? Tchau, pessoal.